Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma revista. Vamos hoje conversar sobre mais pontos, questões sobre a tecnologia. Mas será mesmo que é só sobre tecnologia? A gente pode usar como a tecnologia como extensão do centro? E como a gente vai engajar nossos alunos e nossos evangelizandos? Tudo bem, gente? Hoje a gente vai ter mais uma conversa com o Luan, que está em sala de aula há um tempo também trata com tecnologia há bastante tempo. A gente teve uma conversinha na última revista e aí tiveram mais demandas, voltamos ao centro espírita presencial. E agora, como a gente faz? Tudo bem, Luan? Tudo bom, Mari? Tudo bom a todo mundo que está assistindo aí? Agradecer mais uma vez por esse convite, mais esse desafio, né, para ver como é que a gente lida com esse novo momento que a gente está, né? Isso. Vamos nessa, então. A gente teve uma conversa, né? A gente trouxe algumas ferramentas na última revista, e aí voltamos para o centro. E a gente pensou bastante, né? Como agora, com esse mundo novo, que a tecnologia está inserida em todos os lugares agora, basicamente. Mais ainda, né? Depois que a gente passou por todo esse processo da pandemia, como é que a gente consegue trazer isso para a sala de aula? E é mesmo sobre tecnologia. É uma boa pergunta. Quando a gente vive essa nova realidade, né, assim, se for olhar um pouco antes, já estava, né, tudo muito inserido. Acaba que a pandemia, né, acelerou todo esse processo. E hoje a gente vive um mundo mais híbrido, né? Então, se antes não tinha pessoas que não estavam habituadas à tecnologia, acabou que todo mundo foi, vamos dizer assim, forçado, né, a essa nova realidade. E acaba que essa tecnologia ela vira uma espécie de extensão do centro espírita. Então, o momento para você interagir com evangelizandos, com outras pessoas, vai muito além daquele momento da palestra, aquele momento da aula, vai realmente usar extensões como as redes sociais, né? Então, assim, você tem ali diversas oportunidades. O problema é que não basta apenas você usar tecnologias, né? É muito comum pensarmos em inovação ao simples fato de usar a tecnologia, e não é necessariamente sobre isso. É interessante a gente perceber a linguagem, a forma, como a gente quer atingir, né, o nosso público-alvo, por assim dizer. Então, quando a gente norteia melhor essa mensagem, nós temos a maior capacidade de impactar mais pessoas, engajar mais pessoas na seara do Cristo, que é o nosso grande objetivo por aqui. Sensacional. A gente falou muito na última entrevista sobre a realidade, né, do nosso público, sobre conhecer o nosso público de fato, para conseguir agregar e chamar atenção em pontos importantes mesmo que a gente consegue envolver nossos evangelizandos, nossos alunos, né? Dentro disso, assim, você falou sobre ferramentas, extensão do centro. Hoje em dia, a gente acho que os dois principais pontos, né, de rede social que a gente tem são o Instagram e o WhatsApp. E acaba que no final das contas, quase sempre a gente tem um grupo do WhatsApp da mocidade, do grupo do ED, do grupo de estudo, e aquele Sim. monte de gente. Como é que a gente consegue realmente, né, durante a semana ali engajar, ou então até mesmo durante o dia do estudo, engajar e focar, trazer essa mensagem de fato de forma engajada para que todo mundo tenha oportunidade e a gente realmente consiga passar o que é necessário ali dentro do grupo. São umas dicas para a gente. Pois é, na verdade, não existe assim, né, as 5 maiores regras, né, do que você fazer, mas existe alguns desafios, né? O primeiro ponto é nós pensarmos não na forma que não centralizarmos tanta mensagem para nós, mas pensar em quem está recebendo. Então, se você parar para pensar na forma como eu particularmente uso o WhatsApp assim, eu acredito que muita gente usa o WhatsApp da mesma forma. Nós estamos num momento em que estamos em vários grupos, né? E boa parte desses grupos muitas vezes não nos interessa, né? Não interessa informação, às vezes é aquele grupo específico da família que muita gente está falando só bobagem, ou então é aquele grupo dos colegas que não se veem há muito tempo. Então, alguns grupos nós engajamos mais e outros menos. E isso traz uma espécie de automatismo. Por recebermos tantas mensagens, é comum a gente ver várias atualizações e simplesmente dar fazer aquela rolagem de tela e não enxergar a mensagem de fato. E aí
para quem está do outro lado, né, para quem está mandando a mensagem, pode ser, vamos dizer assim, uma experiência um tanto frustrante, porque a gente tem que pensar de uma forma como quebrar o automatismo para que o nosso grupo de EG, para que o nosso grupo de evangelização não esteja nesse piloto automático. Então, para isso, você tem que ser atrativo, né? Você tem que trazer ali, de alguma forma, que você não automatize esse grupo. Então, esse é o primeiro passo, né? E existem algumas formas de fazer isso. Na verdade, existem, vamos dizer assim, regras que você tem que abolir de qualquer maneira para conseguir essa atenção. Acho que a primeira delas é a questão dos textões, né? Então, é muito comum a gente querer ser extremamente preciso na nossa mensagem, né? Então, você quer colocar ali tudo nos mínimos detalhes, né? Você, sei lá, quer falar sobre uma visita a algum lugar que vai na semana que vem, então você quer falar a história do lugar, você quer falar o horário sugerido, você quer perguntar opções, então tem tanta coisa ali que para você que ficou tão preocupado, né, em colocar aquilo nos mínimos detalhes, a pessoa vai olhar tanto texto, tanta coisa que simplesmente vai passar batido. E aquela mensagem vai acabar morrendo. Então, o primeiro passo é você ser mais objetivo, né? Mesmo que você coloque um texto grande, que você sinta uma profunda necessidade de trazer todas aquelas informações, que você deixe pelo menos as informações-chave em negrito, né, para que a pessoa consiga fazer alguma espécie de leitura dinâmica, saber a ideia central que está naquele ponto. Então, isso aí já ajuda consideravelmente para você livrar desse automatismo, você deixar muito claro qual é a decisão que você deseja, né? Então, eu preciso que vocês respondam até amanhã se vocês têm disponibilidade ou não, enfim. Então, esse é um primeiro ponto, né? E um segundo ponto é a questão de instigar, vamos chamar assim, né, de um efeito manada, né? Então, na verdade, nós funcionamos muitas vezes, o nosso cérebro, na verdade, ele foi, vamos dizer assim, estruturado para seguir uma maioria, né? Tanto que, às vezes, a gente tem que lutar contra a nossa natureza para não seguir uma maioria. Só para você ter uma ideia, por exemplo, se você está num lugar desconhecido, tem 2 restaurantes, e você não tem nenhuma informação sobre eles, tem um que está mais lotado e tem outro que está mais vazio. Muito provavelmente você vai naquele restaurante que está mais cheio, né? De alguma forma, é como se o cérebro entendesse que se tem mais gente, aquela coisa é confiável. E às vezes é interessante você tentar instigar isso no seu grupo. Então, se você quer que inicie uma discussão interessante, você precisa conhecer o público-alvo, ou seja, quem está atingindo, né? Aquela pergunta você pode achar que é interessante para você, mas às vezes não é tão interessante para quem está do outro lado, né? Então, você trazer ali perguntas atrativas para instigar esse efeito bola de neve. Então, se você já tem ali alguma coisa que atraia e faça as pessoas se sentirem instigadas a responder, né, 2, 3, 4, 5, o restante vai também querer fazer parte daquela conversa. Agora, se você não consegue trazer uma pergunta atrativa para quebrar esse efeito, vai parecer que você só está falando sozinho, né? Como se tivesse só contando com uma espiritualidade que esteja ali no grupo de WhatsApp. Então, aí são essências, né? Eu estou falando aqui na teoria, mas eu sei que é um desafio, né? Você encontrar esse meio caminho, mas já é um bom início para conseguir chegar nessa estrutura, né? Bom, dentro das conversas que a gente teve um pouquinho antes, também tem uma história muito boa que você conta, né? Da escolha da camisa da mocidade. E aí, de ser uma decisão muito difícil, na verdade, que aí vocês foram colocando perguntas simples e graduais, né? Do efeito manada e existir, na verdade, com decisões simples, não serem coisas muito complexas para a gente conseguir engajar realmente o pessoal dentro daquele grupo, que tem um monte de gente, né? Que o efeito manada muitas vezes ninguém responder nada, mas se a gente for colocando, né, as perguntas simples e graduais, fica muito mais fácil as pessoas responderem do que a gente colocar coisas muito complexas, na verdade. Exatamente. Essa história é bem curiosa, né? Na verdade, é um desafio constante que eu vivo na minha mocidade, né? De fazer eles engajarem. Vez ou outra eu acerto alguma coisa, e essa questão da blusa da mocidade foi a mesma coisa. Então, aqui a gente vai ter 2 pontos muito importantes, né? Se você
conseguir instigar eles a participar por causa desse efeito manada é muito bom. E quando você traz uma oportunidade deles decidirem, isso também se sente pertencente ao grupo, né? Então, isso é muito legal quando você consegue combinar essas duas coisas. Mas o que a gente percebeu, e para mim foi um fator de sucesso disso, a gente conversava a questão dos meninos decidirem a camisa. Como você falou, se eu deixasse assim, gente, escolha a cor da camisa. E tinha, sei lá, temos lá no grupo, né, 30, 40 jovens, na presencial vai bem menos pessoas, mas tem mais pessoas no grupo do WhatsApp. E aí você deixa tão aberto que a pessoa ela não vai se sentir instigada, né? Ela não quer dar a resposta errada, né? Então, assim, se eu falar que eu quero uma blusa rosa, nada contra o rosa, mas assim, será que ainda mais adolescente, né? O que será que as pessoas vão achar e tal? Então, ninguém quer dar esse primeiro passo. E aí, a gente começou com opções simples, falando assim, a gente tem 4 opções. Verde, azul, colocou 4 opções lá. E aí, a partir disso, né, a gente já teve a participação de algumas pessoas, porque a decisão foi fácil, né, cara? Das opções aqui, a blusa verde é a que mais legal. Então, você já teve alguma pequena participação. E aí eu lembro de eu até dar uma cutucada ali na competiçãozinha, né? Tipo assim, nossa, porque começou, acho que, sei lá, era uma blusa verde e azul, não lembro, que estava ganhando. Então, uma começou com 2 votos a 0 e a outra virou para 3-2. Aí eu já brinquei assim, então parece que tá tendo uma virada aí, não sei o quê. E aí já tinha aquela questão competitiva. E foi até curioso essa história, porque começou ali no início da noite, e aí com alguns participando e tal, a gente tá com uma atração boa. Eu fui dormir, e aí quando eu acordei tinha, sei lá, 60 mensagens. Eu falei, cara, que loucura é essa? O que né? aconteceu com esse grupo que não fala nunca? Tipo assim, é um grupo, ainda mais que é um grupo que não participa tão ativamente, mas é porque o efeito manada foi quebrado. Então, assim, aí o pessoal, não, agora vai ser a blusa amarela, vai ser a blusa não sei o quê. Né? E o mais curioso, né, mesmo a gente colocando as opções fechadas e a gente estar aberto a eles escolherem a opção que eles quiserem, a blusa acabou sendo escolhida era uma blusa da cor preta, que nem estava nas opções, né? Então acabou que o pessoal foi discutindo, falou, não, essa blusa é melhor assim, é melhor assada, e ficou toda aquela discussão. Então gerou aquela questão bacana, né? Então aí criava umas piadinhas internas, aquela questão da participação, de pertencimento. E no final acabou que essa blusa preta ganhou, e hoje é a nossa blusa da nossa mocidade, a gente tem um orgulho dela. E então são pequenas coisas, né? Você tem que facilitar o processo, né? Para que as pessoas participem, você tem que trazer perguntas instigantes para que elas realmente se sinta provocada e não seja apenas aquele grupo que ela passa no piloto automático. Eu acho que até dentro desse processo, uma coisa que eu gosto muito de falar é do acolhimento, né? E da flexibilidade. Não necessariamente que o que vocês colocaram da cor ou de antes fosse o que vocês realmente queriam. E se fosse, também está aberto, né? Essa flexibilidade e o pessoal se sentir realmente ouvido, né? Tipo, beleza, eu estou aqui. E minha opinião também vale, né? Minha opinião também conta. Com certeza. Porque esse é um tiro na culatra, né? É muito comum, assim, eu sou coordenador de uma cidade, conheço também várias outras pessoas, e sempre tem, assim, primeiro que no discurso, se você for em qualquer centro espírita, eles vão falar, nossa, nós acolhemos a opinião do jovem, nós nos importamos e tal. Só que muito mais importante do que o discurso é a sua ação, né? Então, você tem que tomar um cuidado para ser assim, eu aceito qualquer opinião, menos opinião ruim, né? Tem um meme, né, que tem na internet, assim, assim, mas falando mais de opiniões, né, que a pessoa fala assim de uma maneira, como é que é? Eu me importo com a sua opinião, o problema é que a sua opinião é uma opinião burra, né, então, assim, peraí, né, como assim você quer diminuir, né, o que é a minha opinião ou não? Então, o meu ponto você ter essa flexibilidade, saber que você não precisa ganhar todas as batalhas. Poxa, uma cor de uma blusa, que importa, né? Uma cor de uma blusa. Não tem uma blusa que vai ferir os princípios espíritas ou qualquer coisa assim. Então, se você dá a opção, né, dele, caramba, eu vou escolher aquilo, eu vou fazer parte aqui, eu também construo a mocidade. Eu acho que até esse ponto que você está querendo chegar, né? Então, quando ele sente que não é apenas mais um cordeirinho, apenas um pedaço de papel ali que está no banco do centro, ele vai engajar muito mais. E aí volta de novo essa questão do pertencimento, né? Poxa, se o centro espírita é um lugar que me acolhe, que ouve as minhas opiniões, é um lugar onde eu quero estar. É um lugar que, quando tiver as minhas maiores dúvidas e conflitos, é o meu coordenador de mocidade, são os meus colegas que eu vou procurar. E isso é essencial, porque
a gente vem aí com várias vozinhas no mundo exterior para fazer outras coisas. E sem ter um lugar de base, né, que muitas vezes é a casa, que muitas vezes é o centro espírita, isso perde muito. Então, quando, às vezes, ali é a coordenação, as pessoas que estão à frente da mocidade ficam vetando muito porque quer as coisas mais do jeito dela do que do jeito dos jovens, você perde muitas oportunidades. Então, essa questão de mostrar que você está aberto está muito relacionado a mais atitudes, né? A forma como eu realmente acolho do que as palavras, né? Palavra todo mundo fala. É que, né, todo mundo fala que amar a Deus sobre todas as coisas e a próximo como a si mesmo. A imensa maioria, eu incluso, não faço isso na integralidade. Então, as nossas ações têm que falar muito mais, né? Então, tem um ditado que diz assim, né? Se você precisa dizer a todo momento que você é, provavelmente você não é. Então, mais atitudes e menos palavras, né? Uma lição de Isso. vida aqui agora, meu Deus. Ah, Mais atitudes, menos palavras, agora tá esse aí. isso aí. Perfeito. Show. Falamos um pouco, né, da parte externa durante a semana e quando a gente vai agora para a sala de aula, né? Voltamos alguns, a maioria dos centros, creio, voltaram presencial e escolhi alguma tecnologia, levei um vídeo, um jogo virtual. Como fazer que dentro da sala de aula isso seja um processo ativo, né? Não seja só mais uma mesmice e algo do tipo que seja aplicável, que caiba dentro do centro. Tem vários desafios aí que a gente tem, porque no fundo o que a gente quer é que o aluno participe, principalmente para ele absorver todos os princípios da doutrina, né? Então, esse é o nosso objetivo principal. E a partir dessa questão, a gente não precisa. Inovação não necessariamente está relacionada à tecnologia. Então, não necessariamente eu preciso ter aquele, sei lá, né, o melhor slide, a melhor estrutura ou qualquer coisa assim. Não precisa ter isso. O que você precisa pensar é quem está lá na ponta. A maior tecnologia que você tem é trazer essa oportunidade do aluno participar e dele aprender no processo. Então, você pode fazer, às vezes, com caneta e papel e ter uma conversa acolhedora com eles. Ou, se você quer trazer outros recursos, como você falou, né, um vídeo, você quer trazer um jogo virtual, o ponto mais importante é a intencionalidade. Ou seja, onde você quer chegar com isso? Se eu vou levar um vídeo, a minha aula não vai ser legal porque agora ela tem vídeo. Minha aula vai ser legal porque esse vídeo ele se conecta perfeitamente com a mensagem que eu quero falar. Porque aquele vídeo ele vai ser mais poderoso do que aquilo que eu poderia falar com a minha própria boca. Então, o vídeo vai trazer imagens, vai trazer um som que vai remeter àquela situação. A mesma coisa com o jogo virtual. Cara, qual a intencionalidade que eu tenho com esse jogo virtual? É só porque é o jogo que todo mundo gosta? Ou é só porque falaram que tem que usar tecnologia? Então, tá falhando, né? Não vale tanto a pena. Eu tenho intencionalidade de um quebra-gelo, de fazer uma brincadeira, ou então quero fixar. Então, às vezes, uma pergunta, aqueles jogos de quiz, né? Tipo o Kahoot, que ficou muito popular na época da pandemia. Às vezes pode ser uma questão, mas o principal ponto é a intencionalidade. E aí, quando você tem intencionalidade, você pode fazer. Poxa, qual era a tecnologia que Jesus tinha, né? Jesus não tinha nem microfone para falar nos montes. Como é que ele conseguia trazer uma multidão de pessoas? Pela mensagem que ele tinha, por saber com quem ele está falando, né? E eu acho que o primeiro ponto é você conseguir olhar para quem está do outro lado, seja evangelizando, seja o aluno de EG, entender ali quais são os seus desafios, quais são as suas dores e mostrar ao longo da sua mensagem, das suas aulas, das suas dinâmicas, das suas tecnologias, que a doutrina espírita traz todas as ferramentas para que ele consiga, né, lidar com esses desafios do dia a dia. Quanto mais conexão você vem com o mundo real, maior a chance de você ter aqueles alunos participativos e atingindo esse grande objetivo que a gente quer, que é ter mais pessoas aí alinhadas com a mensagem do Cristo, né? Perfeito, concordo integralmente. E até quando a gente escolheu também, né, alguns pontos que às vezes sempre traz bastante, do sustento da tecnologia, né? Por que a gente está usando aquilo, né? Qual é a real intenção por trás disso tudo? A partir do momento que eu escolhi, e aí, vai funcionar? Como é que eu testo antes? Isso é muito importante, Mário, assim, até para não tentar estender muito, isso é essencial, você saber a realidade que você tá. Então, eu vou passar um vídeo e esse vídeo é do YouTube, tá? No seu centro da internet, a internet é boa, né? E se não tiver internet, como é que você vai fazer? Sua aula vai acabar
Tipo assim, porque às vezes o vídeo é uma questão central da mensagem que você vai dar. E se você tiver sem esse vídeo, você não vai conseguir dar sua aula. Você tem que estar preparado para tudo. Então, assim, sempre chegar com antecedência, principalmente se você conhece, às vezes você tem um centro que é meio conturbado com relação à tecnologia, então você já percebe isso. Ah, vou fazer uma atividade de um jogo virtual. Cara, todos os meus alunos têm celular. O celular precisa de internet para fazer isso funcionar? E se não funcionar? E se ficar lento? Então, tudo aí a gente vem para umas questões técnicas que demandam uma preparação anterior. E sempre está ali com um plano B na manga. Perfeito. Luan, muitíssimo obrigada por mais esse papo. Espero que nosso público tenha aprendido um monte, assim como eu aprendi, e que a gente realmente consiga levar para a sala de aula todo esse aprendizado, nossas tecnologias humanas, ensinadas, né? Desde lá, às vezes, uns monstros estavam sem microfone e agregou multidões e multidões. Muito obrigada por mais uma oportunidade, Luan. Obrigado, Mari. Obrigado a toda a equipe do Paulo de Tarso que me chamou mais uma vez. Espero ter agregado alguma coisa aí.